Precisamos começar a falar de dinheiro sem tabu. Precisamos falar mais de dinheiro, sim. Sem tabu, sem essa de, nossa, mas por que eu vou ficar assistindo sobre dinheiro? Nossa, mas o dinheiro é tão importante. O dinheiro é importante, sim. É ou não é, Mila? É muito importante. E realmente, assim, existe mesmo essa questão, né, da pessoa ter medo de falar de dinheiro, ter medo de ser invasivo com outra pessoa para falar de dinheiro, É né? preconceito, né? Tem um preconceito. Mas, assim, falando em aprendizado, o que a gente precisa aprender para a próxima pandemia, para a próxima crise, né? Eu estou aqui mega curiosa para saber o que são esses 10 hábitos. Estou morrendo de medo também para saber o que eu estou fazendo de errado, né? Mas, mesmo que a gente esteja fazendo de errado, é importante a gente saber que está fazendo errado, anotar tudo direitinho para corrigir, porque nunca é tarde para corrigir e para a gente começar a É isso aí. investir no nosso futuro. É isso aí, Né? não tem que ter medo de descobrir onde está o buraco. Bom, vamos lá, vamos para o primeiro então. Estou curiosa, a Cléo falou que está curiosa. Ao primeiro hábito que está detonando o seu dinheiro é viver acima do seu padrão. Aí você vai falar assim, Dani, mas isso é óbvio, eu já sabia. E aí eu te pergunto, mas você continua vivendo acima do seu padrão? E tem uma coisa interessante aqui, que é você achar que o seu padrão é toda a sua receita mensal. Então, quando a gente ouve assim, ó, viver acima do seu padrão financeiro, ter um padrão de vida acima do seu padrão financeiro, vai te levar para a ruína. Aí algumas pessoas pensam assim, eu estou bem, porque eu ganho 3 mil e eu vivo dentro dos meus 3 mil. Eu ganho 5 mil e eu nunca passo dos 5 mil. Pois é, mas eu preciso te dizer que está errado. Porque se você ganha 3 mil, o seu padrão é 20% a menos do que isso. Seu padrão deveriam ser R$ 2.400. Por quê? Porque 20% no mínimo você deveria usar para construir o seu patrimônio fazendo a administração do seu dinheiro, que eu já vou falar sobre isso. E é uma questão de risco, né, Dani, também, porque a gente tem um padrão hoje, mas numa dessas você passa a ganhar menos e aí como que fica? Você vai ter que baixar seu padrão conforme muda também, né? Exatamente, isso está acontecendo agora com várias pessoas que eu tenho uma amiga, não é uma conhecida, uma colega, que ela tem uma empresa de EAD universitário. E ela estava me falando que a inadimplência dela aumentou muito. Por quê? Porque muitos alunos entraram, ela atende um público de classe C nessa empresa dela, e muitos dos alunos dela entraram no programa do governo que tiveram o salário cortado pela metade. E aí, o que a pessoa teve que fazer? Ela teve que cortar a coisa mais importante que ela não deveria cortar nesse momento, que é o investimento em educação. Por quê? Se essa pessoa está apertada, por que ela está apertada hoje? Porque ela ganha pouco. Porque ela não fez reserva. Porque ela não fez reserva, porque ela não se organizou. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa urgentemente aumentar o gargalo do que entra. Ela jamais deveria cortar a educação. Acontece que tem algumas famílias que estão tendo que escolher entre comer ou estudar. E isso só está acontecendo porque a pessoa viveu no limite do padrão ou acima do padrão. Então, é isso. Se a sua renda mensal é de 5 mil reais, você precisa viver com 4 mil. E você precisa começar a fazer o investimento desses 20%. Esse é o primeiro hábito. Querem saber o segundo? Opa! Está pronta para o segundo? O segundo hábito nocivo que vai acabar com o seu dinheiro é você pagar todas as contas antes de se pagar. Quando você paga todas as contas, vou explicar. Quando você paga todas as contas, significa que você está pagando o dono da casa, vamos supor que você paga aluguel. Primeiro você paga o dono da casa onde você mora,
Depois você paga a CPFL, ou não sei como é que chama o serviço de energia elétrica aí da onde você mora. Aí você paga o serviço de água e esgoto. Aí você paga o dono do supermercado. Aí você paga o dono da padaria, paga o dono da farmácia. E por último, se sobrar, você paga você. Mas caramba, não é você que está trabalhando? Tá, e aí, então e aí, no caso, você paga você, então eu vou usar o que sobrou, vamos dizer, para ir numa balada, Não, para comprar não, roupa. não. Se pagar não é gastar. Por quê? Porque quando você gasta, você está sumindo com o dinheiro. Se Mas é pagar, a minha felicidade. mas você tem que ter. Aí, calma que a gente vai chegar lá. Aí vem a administração do dinheiro. A sua diversão tem que fazer parte do seu orçamento, óbvio, mas tem que ter um percentual para isso. Sabe? Você tem hoje, eu conheço pessoas de 35 anos que ganham, por exemplo, R$ 6.000 e gastavam antes da pandemia R$ 2.000 com festa, com roupa para festa, com cabelo para festa, com a festa, com camarote, e não está guardando nada, sabe? Então, assim, não, tem que ter o dinheiro da diversão, sim, mas ele é um percentual da renda e não pode ser um percentual Tem que ser descontrolado. limitado também, né? É lógico, é uma insanidade viver desse jeito, é viver como uma criança, sabe? Quem vive assim, vive como uma criança, né? Que tipo assim, nem tô aí para o meu futuro. E você falou, eu ia até dar o exemplo, um exemplo real que eu soube de uma pessoa que trabalha. Isso foi antes da pandemia, imagino o que está acontecendo agora, tá? Antes da pandemia. Uma pessoa que trabalha num banco público, concursada, então ela tinha lá o salário dela como concursada, que era, sei lá, algo tipo R$ 4.000. Só que ela era comissionada. Eu não sei se ela era gerente, o que que ela era, que aí o salário dela era de R$ 20.000. Só que os R$ 20.000 não são uma obrigação do banco. A obrigação do banco, por ela ser concursada, eram R$ 4.000. Mas ela já estava há alguns anos comissionada com os seus R$ 20.000. E o que que ela fez? Ela comprou um baita de um apartamento de luxo e ela pagava uma prestação de R$ 8.000 desse apartamento. Ela tinha um super carro de luxo que ela pagava, sei lá, R$ 5.000 de parcela e mais a escola do filho, que só a escola do filho eram R$ 3.000. Da noite para o dia, ela perdeu o comissionamento. E ela foi de 20.000 para R$ 4.000. Olha o inferno que vira a vida dessa pessoa, porque ela perde a casa, ela perde a Imagina se casa, ela já estava acima do padrão, hein? ela perde a casa, ela perde o carro, ela tem que mudar o filho da escola. Por quê? Porque ela estava vivendo num limite de padrão financeiro que nem era a realidade dela. Era uma situação que ela. E aqui no Brasil as pessoas contam como certo. A pessoa vai, ela faz uma dívida, ela compra um apartamento, uma casa para pagar em 30 e não sei quantos anos, acreditando que ela vai ter aquela renda forever. E a gente mora num país onde a gente sabe que nada é certo. E Então é uma normalmente, e normalmente não é assim a questão de ter uma mente empreendedora que ela vai fazer o negócio entrar, né? O dinheiro entrar. Ela está dependendo de um dinheiro que entra todo mês para ela não ela tem controle sobre fixo. essa fonte de renda. Não é ela que É. tem controle, é alguém que tem controle. É uma loucura. Mas, enfim, voltando, o que é se pagar? Se pagar é investir no seu patrimônio. Eu gosto de falar em construir a sua riqueza. Se pagar é ir construindo a sua riqueza mês a mês. Nem que tenha que ser de 50 em 50 reais. Mas a questão é, se por um ano você investir R$ 50, quando chegar no fim do ano, você tem uma riqueza de R$ 600. Mas se você não fizer isso, quando chegar no fim do ano, você tem o quê? Nada. E o tempo vai passar do mesmo jeito. Não tem como você segurar o tempo.
E as pessoas têm uma ilusão de que elas podem segurar o tempo, então elas vão viver o agora, vão gastar no agora. E aí, para fechar esse hábito, né? Então, por que é um hábito nocivo pagar todas as contas antes de se pagar? Porque não se constrói patrimônio com o que sobra, mas com o que ganha. Ficou claro isso? Então, você pega um percentual do que você ganha e a primeira coisa que você faz é investir no seu patrimônio. E não esperar sobrar. Paga todo mundo primeiro, ai, sobraram R$20. Não. Até porque não sobra normalmente. Sim ou não? Sim, sim. E a questão de... E aí a questão de parcelar, você parcela investimentos também? Claro, Existe por que não? parcelamento de investimentos, né? Por que não? Existem... Primeiro que existem aplicações, existem produtos financeiros que você pode colocar de 50 e 50 reais. Né? Vou falar um produto que, tipo assim, nossa, eu não sou uma conhecedora de investimentos, tá? Mas eu vou falar um produto que, assim, na minha opinião, eu acho que a pessoa que não tem nada, ela deveria começar com um VGBL ou um PGBL, que é um investimento super seguro. Claro que ela tem que procurar um bom produto, né? Que é a Previdência Social? Que é a previdência privada, não a social. Isso. É a previdência privada. E assim, tem que procurar um bom produto, porque tem produtos de banco por aí muito salafrários, cobrando taxas que, por exemplo, as corretoras não cobram taxa de carregamento. Tipo, a cada vez que você colocar 50 reais, tem banco que cobra uma taxa por isso. Então, claro, você tem que investigar. Mas eu acho que normalmente são os maiores bancos, né? Os mais renomados. Sim, sim. Então, assim, tem vários produtos financeiros que dá para você ir colocando de pouquinho em pouquinho, e se não tivesse, ainda que não tivesse, você faz o pote na tua casa, faz um envelope, junta no envelope, ou então junta na poupança, e a hora que chegar no montante, você faz um investimento melhor, né? Vamos lá, vamos para o terceiro? Deu para entender esses dois, então? Primeiro, hábito nocivo, viver acima do padrão e achar que o padrão é o total da receita. Segundo, pagar todas as contas antes de se pagar. Você primeiro investe no seu patrimônio e depois você paga as contas. Ou compra euros. Aí, a Simone está falando. Ou compra euros. Acho excelente investimento, né? Ou ouro. Dá para comprar pelas corretoras, que hoje você abre uma conta numa corretora pela internet muito facilmente. Eu tenho conta em umas 3 corretoras diferentes. É muito, muito rápido e muito fácil. Você consegue comprar ouro. Assim, existe produto financeiro que você está investindo em ouro. O que tem ali por trás é ouro. E aí não tem erro, né, gente? Porque ouro é ouro. Não tem como o ouro derreter, né? Então, um investimento bem seguro. Bom, o perigo de comprar euro para mim, por exemplo, é pegar todos os euros e ir para a Europa. Lógico, a hora que eu perceber que eu tenho... A hora que eu perceber que eu tenho um tanto bom, a primeira coisa que eu vou fazer mas investe bastante antes para gastar o que você já ganhou. Me dar de presente uma viagem para a Europa, com certeza. Bom, vamos para o terceiro hábito que está corroendo o seu dinheiro, mas vou correndo, assim que passar essa pandemia eu vou, Si. Terceiro hábito que que se você tiver, ele está corroendo sua despesa, seu dinheiro. É você controlar receitas e despesas e achar que está detonando nas finanças. Tipo assim, eu tenho uma planilha... Registro tudo. Eu tenho total controle de receitas e despesas, eu sei cada bala que eu compro, cada cafezinho que eu tomo, mas não administra o seu dinheiro. E o que é administrar o dinheiro? Administrar o dinheiro é distribuir os investimentos. É justamente depois que você se paga, eu vou me pagar 20% do que eu ganho. O que eu faço com esses 20%? Eu administro. Eu distribuo de acordo com os meus objetivos. Exemplo, um objetivo de ter um fundo de reserva que seja equivalente a 12 vezes o seu custo de vida. Então, uma pessoa que tem um custo de vida de R$2.000, vamos supor, com R$2.000 ela consegue viver. Ela precisa ter um fundo de reserva de R$24.000.
certo? Por quê? Porque a gente não sabe o futuro. Então, todo mês ela vai pegar um pouquinho do quanto ela está se pagando, ela vai pegar um valor ali, nem que seja R$ 100, e vai colocar nessa conta do fundo de segurança. Outra coisa, objetivos de curto, médio prazo. Quero fazer uma viagem para a Europa, quero comprar um carro ou trocar de carro, fazer uma reforma na casa, comprar uma casa, sei lá. Tem que ter. E uma pessoa, a maioria das pessoas, elas não têm objetivos com relação ao dinheiro. Elas não administram porque elas não têm objetivos de curto, médio e longo prazo com relação ao dinheiro. Posso tirar uma dúvida? É. Ô Dani, e assim, a gente controlar o dinheiro para saber o tanto que a gente gasta e tal, mesmo que seja colocando até a bala, isso não é dispensável para você administrar o dinheiro, é isso? É importante também Vou falar, ter esse controle, né? vou falar apesar de saber o quanto vou ser controversa, tá? Controlar receita e despesa gera escassez, energeticamente falando. Tá? Aqui não é uma aula de educação financeira, eu não sou educadora financeira. Então, eu posso falar. Do ponto de vista da energia, controlar receita e despesa gera escassez. Por quê? A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que a gente usa, porque as palavras que a gente usa, elas nada mais são do que a expressão de como a gente pensa. E como a gente pensa vai gerar o nosso resultado. Quando você usa, por hábito, controlar receitas e despesas, você está pensando em controle. Preciso controlar as despesas porque não tenho dinheiro suficiente para elas. E preciso controlar a receita, o que é muito pior. Porque se você controla a receita, você não deixa ela aumentar. Você não permite a expansão. Que seria o caso assim de, eu sei quanto que eu preciso gastar do cartão, por exemplo, né? Eu faço conta só no cartão. Aí no final do mês eu vou pagar o cartão. Então, eu preciso ganhar tanto para cobrir o cartão. E ponto. Então, é aí isso. fica Você está focando. gerando escassez por isso. É lógico. A pessoa foca assim: eu preciso ter R$ 2.000 porque eu preciso conseguir pagar meu cartão de crédito. Então, ela não está permitindo a expansão da receita, né? E uma lei da física quântica, que não tem como a gente negar, tudo que você coloca o foco, você atrai. Então, se você coloca o foco em controle de receita e despesa, é aquilo que você está atraindo. Você está atraindo mais despesas e você está atraindo o controle da receita.